Bom, foi iniciado então a gravação. Vamos dar início aqui. Se vocês precisarem falar comigo, vocês usem o som, que eu não vou saber como habilitar o chat agora. Na próxima reunião, a gente vê como faz isso ou faz em outro lugar. Então, dando início aqui à disciplina de epistemologia, a epistemologia da educação profissional e tecnológica, nós vamos falar um pouco sobre essa disciplina, como vocês, então, têm que desenvolver o caminho de vocês durante essa disciplina. Então, vocês têm acesso ao Moodle. Então, o Moodle é a porta principal aí para vocês acessarem a disciplina, essa e as outras disciplinas. Lá vocês vão ter uma série de vídeos, livros, textos, os quais vocês vão acessar, elaborar, então, as atividades recomendadas, para que vocês possam, então, pontuar dentro do Moodle. Ao final da disciplina, nós vamos ter um encontro presencial, e esse encontro presencial vai ser feita uma avaliação, onde vocês vão ter os outros 50% então, da disciplina. Então, uma parte ela será feita pelo Moodle e outra parte ela será feita presencialmente. Então, eu sou o professor da disciplina para auxiliar vocês, mas o material ele já está todo disponível no Moodle para que vocês possam já dar início, ou se já não deram início, ao estudo. Então, esse encontro presencial está marcado já no nosso calendário, que vai ser no dia 29 de abril. É um sábado e vai acontecer lá no Parque Tecnológico, no campus Parque Tecnológico. Então, falando um pouco aqui sobre essa disciplina, epistemologia. Professor, o encontro vai ser no Parque Tecnológico ou nos polos de cada um? Oi, não ouvi. Os encontros presenciais estão previstos para acontecer no Parque Tecnológico ou nos polos de cada um? Bom, como assim os polos de cada um? Explica para mim. É porque o curso ele tem vários polos, né? Eu, por exemplo, sou aluna do polo de Pirupaba, mas a gente tem outros polos aqui. Nos polos, polos de Uberaba, polos de Formiga. Olha, eu vou ter que verificar isso, né, para poder te responder, porque até então eu tinha entendido que eu teria que estar presencialmente. Eu só posso estar presencialmente em um ponto e não em vários. Mas se for diferente, eu vou avisar vocês. Não, ok, é porque até a gente tem conhecimento como alunos, nossos encontros seriam no polo. Mas a gente fica aguardando, sabe? Tudo bem. Eu vou conversar com o coordenador e ele vai me passar isso. E eu falo. Olá, professor, tudo bem? Desculpa interromper, meu nome é Diva Marins, eu sou do Polo de João Pinheiro. E a informação que nos foi passada foi exatamente isso, que o encontro presencial seria no polo da nossa cidade, né? Mas nem é esse o motivo de eu abrir o microfone. É porque tem algumas pessoas do nosso grupo, daqui de João Pinheiro, que ainda não conseguiu acessar, tá? Daqui a pouco deve estar entrando mais pessoas aí, ok? Ah, tá, tudo bem. Ok, muito obrigada. De qualquer maneira, eu estou botando para gravar justamente para que as pessoas que não conseguirem participar possam depois assistir. Maravilha, então. Muito obrigada. Nada.
Bom, então fica, a princípio, a questão da presencial nos polos. Qualquer alteração, eu converso com vocês com relação a isso. Vamos, então, falar um pouco sobre disciplina. Então, essa disciplina, ela, primeiro, a gente pode dividir ela em 2 pontos. Um ponto em que a gente procura entender a questão da epistemologia e depois a sua relação com a educação profissional tecnológica. Então, a epistemologia, ela implica um saber mais lato, nós podemos dizer assim, e mais específico. Como assim? Então, vamos entender a origem dessa palavra. A palavra epistemologia, ela vem do grego episteme. Episteme, ela pode ser traduzida basicamente em 2 sentidos. Um sentido é, como falei para vocês, ele é mais amplo. E é assim que a gente entende dentro dos primeiros pensadores que utilizaram esse termo de uma maneira mais categórica. Então, qual seria esse significado? O primeiro significado seria conhecimento. Então, episteme, ele é conhecimento. Conhecimento de algo, dependendo do quê? Da área do saber. Então, exemplo. Se eu tenho um conhecimento sobre carpintaria, por exemplo. Então, eu teria uma episteme para fazer objetos da carpintaria. Um médico tem um saber, que é o saber da medicina, ele tem um conhecimento, então, da área que ele trabalha, que é a área médica. Então, implicaria diferentes saberes dentro de campos distintos. Então, cada campo teria um saber específico. Né? O sapateiro, o carpinteiro, o médico, o arquiteto, o matemático, e assim sucessivamente. Então, implica em conhecer, conhecimento. Então, a episteme, ela ela está relacionada a um campo do saber. Eu tenho, vou dizer, um campo mais específico, e cada um deles tem uma episteme. Então, uma episteme relacionada a esse campo de saber. Então, novamente, né, o saber médico abrange um campo que é a medicina, que nós chamamos da arte médica. O sapateiro, da arte de sapataria, arquiteto, e assim sucessivamente. Cada um, então, teria um campo específico para o conhecimento. Então, esse seria o primeiro sentido que nós encontramos, então, nos primeiros filósofos, como Platão, por exemplo. Platão vai utilizar, basicamente, o sentido de episteme como um sentido de conhecimento. Então, buscar o conhecer de áreas. Tanto é que o Sócrates, que é o interlocutor aí, Platão utiliza nas suas principais obras, ele vai sempre usar a analogia de uma analogia com as artes, justamente para dizer algo do conhecer. Então, ele vai usar exemplos com o sapateiro, com o carpinteiro, com o médico, com o piloto de navio, e assim ele vai sempre fazer essa analogia para quando ele quer falar dessa questão do conhecimento. Um outro significado que vai se aproximar mais do sentido moderno, né? Ou seja, quando nós escolhemos um modo de traduzir uma palavra, um conceito, ele vai levar a direções diferentes. Então, quando nós traduzimos episteme por conhecimento,
nós temos um certo sentido que está ali sendo colocado. Quando nós traduzimos episteme por ciência, que é o outro significado que nós podemos dar à episteme, nós já começamos a levar para um outro direcionamento o que episteme quer dizer. Então, já no sentido de ciência, já tem o quê? O que é o saber científico? Como se faz o saber científico? Por que você conceitua o saber científico diferente de outros saberes? Então, já vai se restringir a um campo de conhecimento que nós chamamos de ciência. Então, muitas obras de Aristóteles, por exemplo, são traduzidas, episteme é traduzido como ciência. Então, é como se pegasse a obra de Aristóteles como aquele que vai tentar dar um sentido mais específico à episteme, que é digamos, o desenvolver, o desabrochar daquilo que nós chamamos de ciência, né, no sentido moderno. Apesar ainda de ter muitas diferenças, mas é como se nessa escolha pela tradução de ciência, na palavra episteme em Aristóteles, já fosse gênese daquilo que nós conceituamos então como ciência. E a epistemologia, portanto, ela pode tomar um sentido de uma teoria do conhecimento, como ela pode ser entendida como uma teoria do caminho que nós desenvolvemos para o fazer científico, para desenvolver da ciência. Então, como se faz, como se dá o conhecimento de algo? Como se desenvolve o conhecimento sobre Seu vídeo parou. O seu vídeo, professor, a sua transmissão está falhando algumas vezes. Bom, deve ser algum problema, então, da minha internet. Como é que está agora? Sim, agora tudo bem. O senhor estava falando da epistemologia, tinha falado de Aristóteles, da concepção mais moderna de episteme como conhecimento. Uhum. Aí tem uma frase que ficou cortada, mas aí o senhor pode refazer, eu não sei o pensamento. Certo. Bom, então, se por algum motivo vocês não conseguirem me entender, uma questão de conexão, novamente vocês me interrompem. Bom. Tinha parado somente para mim. Será que é a minha conexão? Para os outros também havia parado? Parou aqui também. Parou aqui tá. também. Para mim também parou. Também Aqui para mim. também. Voltou Aqui no também. Então, Sim, ótimo. está Então, travando. agora voltou. Bom, Como a gente está sem o chat, então a gente vai ter que se arrumar falando assim, né? sim, é o mais adequado. E são, digamos, as agruras que nós temos com o ensino à distância, né? A gente depende da internet, mas nem sempre a internet nos é benigna, né? Então, não entendendo,
vocês façam o que vocês estão fazendo. Interrompam. Vamos tentar caminhar. Então, como eu estava falando, a partir do momento em que nós temos, então, um conceito de epistemologia como sendo, então, um estudo do conhecer, uma teoria do conhecer, então, um discurso para o conhecer, eu tenho diferentes interpretações de como é possível conhecer. Então, isso vai ser o quê? Dependendo do pensador, do filósofo, que está desenvolvendo a sua teoria dos modos de conhecer. Então, como é que eu conheço, eu como sujeito, conheço os objetos do mundo? Então, seriam os objetos sempre os mesmos, independente do sujeito? Seriam os objetos diferentes, dependendo da maneira como o sujeito os observa? Então, o meu modo de conhecer é diferente do modo de conhecer das outras pessoas? Ou os objetos podem ser conhecidos tais quais eles são, independentes do sujeito? Então, nisso, nós temos o desenvolvimento de teorias diversas. Nós podemos, então, falar de epistemologias diversas do conhecer fora, o conhecer das coisas. Então, exemplo, tenho aqui uma lapiseira. Essa lapiseira, ela está externa a mim, ela não está em mim. Então, como é que eu venho a conhecer esse objeto? Como é que eu posso falar sobre ele? Então, esse objeto, ele tem uma realidade tal que o seu modo de conhecer, ele é sempre o mesmo, independente de mim ou dos outros, ou o modo como eu percebo é diferente do modo como vocês percebem. É daí que nós temos as interpretações diversas sobre os modos de conhecer. Por exemplo, então, aqueles que tomam os objetos como independentes, mas o qual eles são aqueles que são a fonte do conhecer, então eles vão tomar uma interpretação que nós chamamos de realismo. O que é o realismo? O realismo é que o objeto ele externo a mim, ele é tal qual ele é e permanece sendo independente de mim. Então, Platão, por exemplo, dizia o quê? Que existiam objetos que eram reais e que esses objetos sempre são e sempre serão independentes daquele que conhece esses objetos. Então, se eu tenho tais objetos, o que eu posso fazer é justamente aprender, inteligir esses objetos para conhecê-los. Mas nada no meu modo de inteligir vai modificar o objeto, porque o objeto é sempre o mesmo. Já se... Aí seria no caso, o objeto, por exemplo, pegando a analogia da lapiseira. Certo. Seria do objeto mesmo ou da ideia da lapiseira? Porque uma coisa é a lapiseira, o ente lapiseira, e outra coisa é um além da lapiseira ideal, a lapiseira ideal. A questão do eidos
né, da ideia é que Platão pensa que existe que uma ideia, né, que não seria uma questão de ideal, né, justamente porque esses objetos são reais, né, então a ideia de lapiseira ela é sempre a mesma, independente desta lapiseira aqui. Então, se eu me desfizer dessa lapiseira, se eu quebrar essa lapiseira, se eu queimar essa lapiseira, a ideia de lapiseira ela permanece ainda a mesma. Então, isso é o real para Platão, como você bem colocou. Então, o que é real são os objetos que fazem a participação dos objetos sensíveis. Então, esses objetos só podem ser apreendidos intelectivamente, pelo intelecto. Então, é como se a ideia de lapiseira fosse aquela que representa o conjunto de todas as lapiseiras existentes no mundo. Então, todas as lapiseiras existentes no mundo participam da ideia de lapiseira. É essa ideia de lapiseira que é real e, portanto, não se modifica de acordo com o sujeito. Então, eu, você ou qualquer outro aqui que aprender a ideia de lapiseira vai aprender a ideia de lapiseira tal qual ela é, e não da minha maneira de perceber essa ideia. Então, a ideia de lapiseira ela é imutável. Por isso, ela é real, segundo a concepção de Platão, independente do sujeito. Acho que é por aí que você estava querendo falar, não é isso? Uhum. Obrigado. Então, nós temos, nessa concepção de Platão, isso que ele chama, né, de ideia, que não é uma ideia da minha cabeça, né? A concepção de ideia como um aparato mental que eu tenho é uma concepção moderna. Para Platão, ideia é algo que está externo a mim e que não depende de mim, para que eu conheça. Então, o que eu tenho que fazer é o quê? É usar do meu intelecto para aprender esta ideia que se permanece sempre sendo a mesma. Então, por isso, independente de mim, independente do sujeito. Uma outra concepção que nós podemos falar é uma concepção puramente subjetiva. Ou seja, o objeto ele aparece para mim e o meu modo de observar o objeto ele é diferente do modo de observar das outras pessoas. Então, o modo como eu percebo a lapiseira, ela é totalmente distinta dos demais. Porque eu não levo em consideração essa concepção de ideia que tem em Platão, por exemplo. E, portanto, eu não tenho esse sentido universal, podemos dizer assim, sobre essa concepção. Então, nós acabamos entrando num problema de um certo relativismo, que o meu modo de conhecer, de perceber esse objeto, vai ser diferente dos demais. Então, nós aí temos um problema de ter uma universalidade sobre o que tratamos. Mas nós podemos, através, talvez, do uso da linguagem, nos encontrar sobre aquilo que nos falamos, apesar de nunca sabermos se a maneira como eu percebo é a mesma com a qual vocês percebem. Então, nesse sentido, quando eu, por exemplo, falo de um modo de perceber a partir
de mim, eu não estou querendo dizer que habilitar uma pessoa aqui. Eu não estou querendo dizer que é impossível que nós venhamos aí a entender sobre o que falamos. Mas o meu modo de perceber não é o mesmo que o modo de perceber das outras pessoas. Assim e vice-versa, né? Ou seja, há uma unidade na minha percepção do mundo que é diferente de cada um de vocês, e das outras pessoas do mundo. E por isso, né, nós temos interpretações, sentidos tão diferentes uns dos outros. Então, nessa visão, a gente não consegue unificar exatamente o que é o objeto, mas não conseguimos falar sobre o objeto apesar das percepções diferentes dele, sobre ele. Professor, Fale. eu estava pensando aqui nessas duas formas, né, de entender os objetos, as coisas, né, que aparentemente são antagônicas de início, né, mas talvez dá para harmonizar essas duas ideias, não sei. Estou viajando aqui enquanto o senhor está falando. Pelo seguinte, olha só, me parece que eu tendo a concordar com as duas ideias, né? De fato, parece que há uma verdade universal acerca do objeto, essa ideia, né, em torno dele, mas também, ao mesmo tempo, parece ser verdadeiro que eu posso analisar o objeto de várias facetas diferentes. O que quero dizer com isso? Por exemplo, a lapiseira aí, eu posso olhar os aspectos matemáticos da lapiseira, as medidas que ela tem, né, o diâmetro, né, etc. Eu posso olhar o aspecto físico, a massa dela, peso e etc. Posso olhar questões químicas, o grafite que está ali, questão social da lapiseira, para que ela serve, para escrever, para estudar, etc. Então, cada pessoa pode escolher um módulo desses para olhar para a lapiseira e entender o objeto de uma perspectiva diferente. Mas quando eu analiso o objeto de uma mesma perspectiva que um outro sujeito, a gente está dentro de um módulo comum e aí a gente vai acabar chegando nesse objeto ideal de Platão aí, né? Daquela perspectiva, naquele aspecto que eu estou olhando para o objeto. Então, ao mesmo tempo que há diferentes formas de olhar, e por isso que sujeitos diferentes olham de diferentes formas para o objeto, ainda assim ele continua sendo um objeto real e universal, né? Não tem... Assim, a gente pode dizer que essas visões diferentes, elas sempre levam a interpretações e muitas vezes até embates teóricos, filosóficos sobre o modo de conhecer. Você falou aí da matemática. Travou de novo aqui para mim. Para mim também. Professor, sua conexão não está muito boa, não. E A última coisa que a gente escutou aqui foi na hora que você falou aí da matemática e daí para frente ficou travado para a gente. Foi pegando o pensamento dele, explicar a lapiseira, dar sentido à lapiseira a partir da matemática. Aí você ia construir um pensamento a partir daí. Pensar a lapiseira a partir da matemática, da maths. Então, eu falei, a matemática, né, ou seja, o uso da matemática foi uma das tentativas de você conseguir explicar essa universalidade. Então, você transformar e explicar as coisas matematicamente
é uma tentativa de você dizer que as coisas podem ter um sentido único na sua explicação. Então, isso vai ser uma maneira de você tentar unificar isso e nisso encontrar uma explicação única, mas você tem um embate entre essa colocação matematizante, podemos dizer assim, e outras formas de interpretar, como você mesmo colocou, ou seja, de um lado, essa tentativa de universalizar, e o outro, de você mostrar que as interpretações do sujeito, elas são diferentes uma das outras. E daí, uma interpretação moderna, a gente pode colocar as filosofias de Descartes e de Hume como justamente opostas nesse modo de você tentar conhecer os objetos. Como assim? Então, Descartes, na modernidade, ele vai justamente o quê? Construir um modo, um método, para que você possa conhecer as coisas verdadeiramente, sem o problema de você entrar no erro. O erro é um problema do saber científico. Se você erra ao fazer ciência, você não faz ciência. Então, é preciso você ter o quê? Junto à ciência, a verdade. Essa é uma busca que se faz no saber científico. Encontrar a verdade sobre as coisas. E o Descartes ele sempre ficou intrigado com a questão dos sentidos. Ou seja, os sentidos eles podem me enganar? Essa é uma questão. Então, quem nunca foi enganado pelos seus sentidos, olhou para um lugar, achou que viu uma coisa, na verdade viu outra. Ouviu uma coisa, uma pessoa falou alguma coisa, e entendeu errado o que a pessoa falou. Então, os sentidos eles podem nos enganar. Então, o modo como eu observo um objeto pode não ser um modo tal qual ele se apresenta no mundo. Eu posso olhar a lapiseira e achar que ela é de tal cor. Na verdade, ela é de outra cor. Nós não temos pessoas que têm distinções aí de cores que é diferente uma das outras. Então, os sentidos eles não são um caminho muito seguro, vai dizer Descartes, para que eu possa conhecer os objetos. E nisso ele vai fazer todo um caminho que vai fazer com que ele abdique dos sentidos como um modo de conhecer. E ele vai centrar, então, no sujeito como pensamento apenas. É por isso que a famosa frase de Descartes é eu penso, logo existo, porque ele vai partir, então, do eu como pensar, como pensamento. A única certeza, a primeira certeza que eu tenho é que eu existo tal como penso. Então, a partir disso, é que eu posso, então, conhecer o que está fora de mim. Então, o primeiro, digamos, motor para eu conhecer é esse sentido do eu, enquanto pensamento. Eu não sei, não tenho certeza, enquanto sensação, mas enquanto pensamento eu tenho. Então, eu parto do pensamento. Então, o pensar é o primeiro motivo do Descartes. Agora, os objetos fora de mim, o mundo existente, que o Descartes, a princípio, coloca em dúvida, ele vai ter que reconstruir este mundo para construir uma certeza sobre ele. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai
matematizar o mundo. Então, o que ele procura fazer quando ele matematiza o mundo? Ele procura afastar todo o obscuro, todo o incerto, todo o místico, e ele só deixa aquilo que eu posso ter um conhecimento seguro sobre. Então, o mundo cartesiano, o mundo do Descartes, né, a metafísica cartesiana, ela tem como base essa matematização do mundo. Então, se eu posso ter um conhecimento seguro, matemático, sobre o mundo, então é verdadeiro. Se eu tenho dúvidas, se eu tenho algo obscuro, algo que eu não posso explicar matematicamente, então é bem provável que seja um erro. Então eu preciso encontrar a verdade a partir dessa matematização. Essa teoria, ela ficou conhecida como mecanicismo. O mecanicismo é justamente a analogia da natureza. A natureza, o mundo, é como um mecanismo. Então, funciona como um grande mecanismo, e esse mecanismo ele vai funcionar seguramente para me dar as respostas. Então, é como se a natureza, criada aí por Deus, na concepção cartesiana, tivesse criado como um grande mecanismo que funciona perfeitamente independente de mim. Mas esse mundo é matematizado. Não tem nada que possa escapar a essa espécie de determinismo mecânico, a não ser aqueles que estão no pensamento, que são os seres humanos. Então, na concepção cartesiana, os seres humanos são seres do pensamento, por isso livres, ao contrário dos outros seres que não são livres, porque, na concepção de Descartes, não pensam. São puros mecanismos matemáticos da natureza. Então, nisso eu posso facilmente explorar a natureza, dominar a natureza, porque eu posso usar de fórmulas para decodificar esta natureza. Eu extraio da natureza suas leis, por exemplo, digamos assim, né? As leis da natureza são formas matematizadas dos processos naturais. Como, por exemplo, a lei da gravidade. Você solta um objeto, o objeto tende ao centro da Terra, eu vou lá, crio uma fórmula para explicar isso. E essa fórmula, ela se torna universal, e eu digo que tudo na natureza é assim. Se não for assim, tem algum problema. Então, essa é a tentativa matematizante de explicar o mundo e dar um sentido de universalidade aos objetos que estão no mundo, externos a mim. Então, essa é a visão de Descartes e do quão importante é para ele essa matematização para que a ciência possa existir. Porque se eu não tiver uma verdade sobre as coisas, se eu não puder ter um sentido universal sobre os objetos do mundo, como é que eu vou falar num saber científico? Toda vez que eu for desenvolver alguma experiência, essa experiência erra. E eu não consigo criar um sentido universal para dar um resultado para tais experiências. Então, a verdade e a universalidade, elas são importantes para o saber científico. O David Hume, ele já vai colocar isso em questão. O Hume vai partir da sensação, das sensações, das experiências. Ele vai dizer todo conhecimento, ele parte, então, das sensações. Eu não posso conhecer se eu não conhecer primeiro experimentando. Toda ideia que eu possa ter, ou seja, uma experiência mental, a ideia já aí como uma concepção mental
diferente como nós falamos em Platão, toda ideia ela é fruto da minha experiência sensível com o mundo. Então, se eu tenho uma ideia de lapiseira, por exemplo, é porque eu já tive um contato com esse objeto no mundo. Bem diferente de como nós tínhamos falado em Platão. A ideia de lapiseira em Platão, ela existe independente da lapiseira no mundo. Ou seja, é um sentido, não deixa de ser um sentido matemático sobre os objetos do mundo. Porque Platão, da mesma maneira, ele pensava que os objetos da matemática existiam independente dos objetos do mundo, dos objetos sensíveis. E que as operações matemáticas, elas não necessitam de objetos sensíveis para serem feitas. Ou seja, eu posso fazer uma operação de 2 mais 2 igual a 4, independente de eu pegar 2 objetos e somar com outros 2 objetos para ter 4 objetos. Então, consigo desenvolver esse raciocínio independente dos objetos do mundo. Então, essa é a tentativa, digamos, matemática. O Hume vai colocar isso em questão no sentido de que ele vai falar, bom, eu não posso ter uma ideia se eu não tenho objetos, se eu não tenho uma experiência. Eu só posso saber que o fogo queima porque antes eu já tive a sensação de calor ou me queimei com fogo. Senão, como é que eu vou saber que o fogo queima? Claro, alguém pode me dizer, aquilo lá queima, mas eu não sei o que é queimar se eu não queimar. Então, eu preciso dessa experiência para ter a ideia de eu me queimando. Então, agora eu posso pensar aqui, por exemplo, na minha mão queimando no fogo do fogão, por exemplo. Mas eu consigo fazer essa ideia porque eu sei o que é o fogo, já experimentei o Hume acharia muito estranho uma ideia sem um conteúdo na experiência. Seria uma ideia vazia na concepção do Hume. Como é que eu posso ter ideias dos quais eu nunca experimentei, nunca tive a sensação sobre isso? Então, nisso, ele vai colocar em xeque a concepção do Descartes do primeira certeza ser o pensar, o eu penso. Como é que eu posso pensar primeiro se eu nunca experimentei algo? É um pensamento vazio na concepção do Hume. Ou seja, enquanto Descartes achava que era possível ideias inatas, ou seja, ideias que já nasceram comigo, e por isso eu posso pensar essas ideias independente da experiência delas, o Hume vai dizer, uma ideia inata para mim não faz o menor sentido, porque toda ideia, se ela não tem um correspondente, uma ideia vazia, não significa nada. Então, a concepção de eu, do Hume, nunca é partindo do pensamento. A concepção do Hume, do eu, só pode vir da experiência. Mas essa experiência do eu, ela é muito diversa. Ou seja, eu, experimentando o mundo, experimento o mundo de diversas maneiras. Então, ora, eu sinto dor, ora, prazer, ora, eu tenho felicidade, alegria, outras vezes tristeza, ódio, amor. Ou seja, são experiências diversas, algumas delas antagônicas. Então, como é que o eu pode ser essa unidade do Descartes? O Hume vai achar que não há unidade. Na verdade, para o Hume, nós temos uma multiplicidade de sensações
e, portanto, o eu só pode ser um grande feixe de sensações, e não essa unidade que o Descartes coloca. E aí o Hume cria um problema, que é um problema da própria ciência. Que problema é esse? É o problema da causa e do efeito. O que é a causalidade? A causalidade vai dizer que, para dar todo o efeito, existe uma causa. A ciência se utiliza disso para comprovar, muitas vezes, os seus experimentos. Vai lá e faz uma experiência uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 100.000 vezes, para chegar a uma conclusão. Dizer, ó, se algo assim acontecer, nós vamos ter, consequentemente, outra coisa. Por exemplo, numa condição de uma condição normal, né, ao nível do mar, vamos dizer assim, a água ferve a 100 graus Celsius. Eu faço a primeira vez, ferveu a 100 graus. Segunda vez, ferveu a 100 graus. Faz 100 vezes, ferveu a 100 graus, 1000 vezes, ferveu a 100 graus. Mas, bom, toda vez, nessas condições, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Eu vou lá, tiro ali, então, um sentido universal dessa experiência que eu fiz, que a princípio eu não tinha certeza, mas depois eu acabei desenvolvendo uma certeza, porque eu repeti esse experimento diversas vezes. Então, eu não preciso mais fazer essa experiência para saber. Eu tirei ali digamos, uma regra geral para dizer que a água ferve a 100 graus. Mas o Hume ele vai se preocupar com a conexão necessária que se faz entre causa e efeito. Então, qual é a conexão necessária entre a água ferver a 100 graus e o ato que há em eu entre a fervura e a água, né? Digamos assim. Né? Qual é a conexão que se faz entre a água começar a ferver a 100 graus e a própria conexão da água com esse ferver? O Hume pergunta-se sobre isso. Como é que eu posso te dar uma lei geral de algo que não está dado para mim? Que eu não posso falar que existe, que eu possa verificar essa conexão. Uma bola, né, de bilhar, uma bola de sinuca, né? Ou seja, quando uma bola bate na outra, né? Uma bola vai, movimenta, toca na outra, a outra bola anda. Qual é a conexão que tem entre o bater de uma bola com o andar da outra? Nós percebemos isso pela experiência. Ou seja, uma bola bate na outra, consequentemente a outra ganha um movimento por causa desse choque. Mas o que tem de necessário nessa conexão? É isso que o Hume se pergunta. E eu não encontro isso na experiência, segundo o Hume. Eu faço uma espécie de salto para deduzir isso. No sentido de que eu não consigo perceber essa conexão necessária, senão no momento em que acontece isso. Então, eu vejo a bola fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes, eu digo que toda vez isso vai acontecer. E o Hume vai falar, bom, nós fazemos regras gerais porque nós nos habituamos a ver essas conexões, mas nós não conseguimos, de fato, estabelecer uma relação entre a experiência que há
de causa e efeito e a ideia que se faz da conexão necessária entre elas. Essa ideia, ela carece de uma experiência para isso, o qual eu não consigo comprovar. Então, ele vai dizer que é o hábito que me faz criar regras gerais. Então, o Hume cria um problema para a ciência. A ciência deixa de ser um conteúdo verdadeiro, universal, para ser um conteúdo provável, habitual. Por hábito, eu concebo que as coisas são verdadeiras. Mas pode acontecer algo que acabe com isso. Esse é o problema do Hume, que o Hume traz. O exemplo clássico, nós encontramos aí, qualquer manual aí de filosofia da ciência, é o dos cisnes brancos. Né? Eu vejo um cisne branco, 2 cisnes brancos, 3, 4, 100 cisnes brancos, 1000 cisnes brancos. Eu falo, todo cisne é branco. Qual é o problema disso? O problema disso é que basta um cisne que não seja branco para acabar com a minha regra. Verdade? Tem cisne negro também. Apareceu o cisne negro, acabou. Não é mais todo o cisne branco. Quase todo o cisne é branco. Nem todo o cisne é branco. Alguns cisnes são negros. Acabou o sentido universal. Para isso, todo o resto. Então, se faz necessário que a ciência ela venha constantemente a renovar os seus saberes. Ou seja, uma teoria científica ela pode ser conhecida e reconhecida como verdadeira até certo momento, ou seja, até o momento em que algo se contrapõe a essa teoria. Ou seja, nós temos teorias que são muito bem fechadas, delimitadas, bem construídas. Talvez nós tenhamos algum físico aí possa, né, falar sobre isso, mas a ciência não para, né, num determinado ponto. Ou seja, Newton, quando desenvolveu as suas leis, a sua filosofia natural, ele foi reconhecido por todos como sendo um dos grandes. No iluminismo, Newton era, né, maravilhado, era reconhecido como um grande pensador. Mas a sua teoria ela não é mais uma teoria universal. Ou seja, já há teorias dentro da física que contrapõem a teoria de Newton. E já demonstram, inclusive, que há problemas na sua teoria. Então, aquilo que tinha um sentido universal, verdadeiro, começa a ganhar um outro caráter, a se modificar. Então, as teorias científicas, elas estão em movimento. Elas não são sempre as mesmas. Elas são capazes de se modificar. É claro que eu posso ter uma teoria muito bem feita, muito bem desenvolvida, que funciona perfeitamente, mas eu não posso ter uma certeza absoluta de que nada nunca vai modificar essa teoria. Até um dado momento do mundo, a teoria de Newton era infalível. Quando se começou a experimentar outras, investigar outras coisas dentro da física e foram mostrando que não era bem assim. E daí nós vamos ter modificações, reconstruções, novas teorias, novas hipóteses, novas comprovações que vão colocar
vão ser postas como falsas, verdadeiras, vai depender. O que eu quero aqui dizer para vocês é que há o quê? Um movimento no próprio desenvolver da ciência que não é pétreo, não é eterno. Pode vir a se modificar. E é justamente nisso, então, que nós damos o nosso primeiro passo, podemos dizer assim, né? Falei aqui com vocês, para a gente destrinchar aí, digamos, o primeiro ponto da nossa disciplina, que é a epistemologia. Ou seja, esse estudo da ciência, né? Esse discurso sobre o conhecimento, essa busca por a construção de um saber, seja ele qual for. No nosso caso, é a educação profissional e tecnológica. Então, a epistemologia ela aparece para a gente com essa construção do saber, essa busca por um conhecer que não para, não está dado, ela está em movimento. Professor, o senhor colocou lá no Moodle material de leitura e de estudo para que a gente possa... o senhor propôs alguma bibliografia, alguma coisa? Então, um dos pontos desse curso é que ele não é meu. Não te ouvi. Eu não falei. Olá? Oi, fala de novo para mim. Não, eu não falei nada. Você que estava falando que o curso não é apenas teu. Não, então, vamos lá. Esse curso não é meu. Eu sou o professor, mas ele não é meu. Eu estou aqui como professor de vocês para auxiliá-los nessa disciplina. Mas ela já foi construída por outros. Então, todo o material, vídeos, livros que estão no Moodle e já estão no Moodle, já foram desenvolvidos. De fato, de fato. Era uma das questões que eu ia colocar. Era uma das questões que eu ia colocar. Eu não estava compreendendo, assim, porque eu vi o material dos vídeos e tal. Achei uma maneira diferente de construir a proposta do curso, porque tem um material do pessoal lá do Espírito Santo, né? Eu acho. Isso, é verdade. É um material já desenvolvido pelos professores do Espírito Santo, que está sendo aí, de certa maneira, replicado, né? Mas o ponto, digamos, individualizado de cada instituto é que nós temos, né, os professores que vão atender a cada um de vocês. No caso, eu aqui nessa disciplina, e outros professores em outras. Se o curso já foi construído, não foi construído por mim. Ou seja, existem vídeos lá para vocês assistirem, material para vocês lerem, exercícios para vocês fazerem, que não fui eu que fiz.
Então... Isso não te incomoda como professor? Ué, de certa E maneira, como sim. filósofo? De certa maneira, sim, né? Assim, é interessante, já que você está colocando isso, que eu, como professor, possa desenvolver o meu próprio curso, né, dentro da disciplina que eu estou lecionando. Mas eu tenho que entender também que este modelo EAD, ele implica em outras questões, digamos, que estão para além de mim. Ou seja, quando eu aceitei ser professor, isso já era algo dado, né? Ou seja, Entendi. Uhum. Certo. tem um curso, você aceita ser professor desse curso, já está pronto. Então, assim, se não fosse eu, seria outro, né? Mas é um dos pontos do EAD, né? Ou seja, o EAD, ele pode, ao contrário da aula presencial, ele pode ser replicado infinitas vezes, né? Reprodutibilidade técnica aí que o Benjamin já falou muito antes da gente. É verdade. Uma boa lembrança agora. Trazer o Walter Benjamin para... a reprodução, a aula, a reprodução do saber, a reprodução do saber na era pós-moderna. Exatamente. Desculpa, eu estou brincando só. Não, mas é sério, eu concordo contigo, né? A gente não está aqui como, né? Um dos pontos bons dessa live é que a gente não está aqui como robô, né? A gente pode se expressar, eu posso me expressar, você pode se expressar, assim como os demais colegas, se quiserem, também podem se expressar. Então, né, a gente não é um robô e isso é discutível, com certeza, né? Mas o que pode fazer diferença aqui, né? O modo, como vocês lidam com esse material, as buscas próprias que vocês vão fazer, talvez o contato que nós possamos ter aí nos nossos encontros, né? Que eu acho que sempre é frutífero quando a gente pode dialogar, né? Como não só eu falo, por exemplo, né? Pegando uma sugestão que eu faço, inclusive para vocês, que não faz parte desse curso, mas que eu posso sugerir, vocês buscarem um livrinho chamado O Mestre Ignorante, do Jacques Rancière. Vou tentar escrever aqui no chat. Deixa eu abrir esse chat aqui. Professor, não adianta escrever no chat que sequer aparece para a gente aqui o chat. Pelo menos para mim não, para mim não aparece. Eu não escrevi nada no chat ainda. Então vamos fazer o teste aí para a gente ver se vai aparecer. Professor, eu gostaria de fazer um adentro, é possível? Claro, Professor, nós como coadjuvante de um sistema de educação, a epistemologia é bem explicada por Descartes, por Aristóteles, mas quando o professor faz uma referência às leis de Newton, eu me questiono, sabe? Porque ao nosso nível de conhecimento, temos que acreditar no seu parecer. Porém, quando partimos com uma velocidade elevada, Newton deixa de ser uma referência para epistemologia. E deixa de ser referência para nós. Não sei se eu entendi muito bem. Oi? Explica melhor, que acho que eu não entendi muito bem ainda. Nós, como coadjuvante nesse sistema de educação, buscamos conhecimento através de sua ferramenta. A epistemologia me dá
condição de avaliar Aristóteles, Descartes, mas quando o professor fala de Newton, eu questiono sobre as suas leis. Porém, quando chega na velocidade constante, muito elevada, toda a epistemologia cai por terra. Por quê? Porque contradiz as leis dele. Professor, pode me explicar isso? Ué, você está dizendo que com relação a Newton que você está falando, né? Sim, mas eu referi Aristóteles e Descartes, que, como o professor citou, que são referência para nós. Sim. Quando eu falei de Newton, eu quis dizer que as suas leis, elas não... apesar de, num certo momento, né, num certo período, elas foram consideradas como universais, imutáveis, Sim. A partir de um dado momento da física, outros estudos colocaram em xeque as suas leis. É isso que eu quis dizer. Sim, professor. Eu entendi. Bem claro. Agora, o que eu me questionei, ao meu intelecto, quando o professor fala que a epistemologia é uma ciência. E para ser uma ciência, tem que ser comprovada. Estou certo ou estou errado? Não, a epistemologia é o estudo da ciência. E o que a gente faz com, né, existem epistemologias, né, o qual vai demonstrar, né, de um modo, num dado, assim, histórico, né, que a ciência ela vai se modificando dependendo do período histórico que nós vamos lidando. Então, portanto, não tem uma teoria científica que possa ser tomada como eterna. É claro que podem ter teorias muito fortes, muito boas, muito bem colocadas, mas que talvez um dia elas sejam derrubadas por outros. É isso que eu quis dizer. Professor, só aproveitando aí o comentário, a matemática não seria uma exceção a isso? Matemática por quê? A forma como a matemática é construída é diferente das outras ciências, né? Porque a gente parte de pressupostos que são os axiomas, né? Básicos, e todas as proposições da matemática, elas são construídas através da lógica, né? E com provas cabais, digamos assim, né? Com demonstrações matemáticas. E, então, por exemplo, a gente não utiliza esse método de recursão, digamos assim, né? Por outro lado, a gente usa a indução infinita, né? Indução finita, né? Você fala lá, você mostra que vale para você quer mostrar que uma coisa vale para todos os números naturais. Você mostra que vale para o primeiro, mostra que se supõe que vale para o enésimo, mostra que vale para o próximo, não, então vale para todo mundo, indução finita, né? Mas a gente a gente não fica testando uma proposição várias vezes para ver se ela funciona ou não. A gente demonstra ela a partir dos axiomas iniciais, usando só a lógica e as técnicas de demonstração matemática, entendeu? Então ela foge dessa ideia de David Hume, né? Ao meu ver, né? Eu tenho essa sensação. A única coisa que dá para questionar numa determinada teoria matemática são os postulados, os axiomas. Mas uma vez que você admite os axiomas como verdadeiros, todo o resto tem que ser consequência lógica daquilo ali, né? E certa, eterna, né? Você não tem como modificar aquilo, entendeu? Eu acho que, né, um dos pontos que eu ia falar, você já falou, mas eu vou retomar. O primeiro ponto é que a matemática ela aparece para a gente, principalmente a partir da modernidade, como uma linguagem
que digamos, pelo qual a ciência se apoia, né? Então, o fazer científico ele está intimamente relacionado à linguagem matemática. Então, a matemática ela se tornou uma ferramenta para comprovar as teorias científicas. Então, nesse sentido, claro, a matemática ela teria uma questão de universalidade, mas o que interessa é a sua aplicabilidade, ou seja, o modo como eu aplico a matemática na teoria de Newton, a matemática da teoria está correta, mas a teoria não quer dizer que ela é correta, porque já existem outras teorias que se utilizam da linguagem matemática também, que já colocam em xeque a teoria anterior. Pleno acordo, professor. Oi? Em pleno acordo com essa ideia, essa explicação é ótimo. Nesse sentido, a matemática ela se tornou, digamos, a linguagem da ciência, né? Mas ela em si não é uma ciência. Não seria uma ciência dessa perspectiva. Dessa perspectiva, não. Nos antigos, sim, tá? É um outro sentido de ciência que nós fazemos, né? Se nós pegarmos aí, a matemática é uma episteme, né? Então, é um conhecimento, né? Então, entre os antigos, a gente pode tomar desse sentido, né? Mas, a partir da modernidade, já tem uma outra implicação. Tem uma questão que eu queria pontuar com relação ao objeto de estudo que eu pretendo investigar nessa especialização, né? Sim. Na questão do mundo do trabalho, que é uma questão que me interessa como pesquisador e como professor. Essas micro... Claro, tudo que eu vou dizer aqui não são categorias, não, tá? São tentando dar corpo para o meu pensamento, tá bom? Então, eu estava pensando em microepistemes. Epistemes pequenas, localizadas. Então, por exemplo, a gente tem a ciência como uma zona ou um espaço epistemológico muito vasto. A gente tem, não sei, cada campo do saber que integra o mundo do trabalho. Mas aí eu estava pensando, por exemplo, um senhor veio semana passada, é uma coisa muito, muito do cotidiano, um senhor veio consertar no meu apartamento o banheiro, mudar o piso do banheiro e do terraço, do terraço lá perto da sala. E aí, curioso, como ele... E aí eu fui, na medida em que ele estava trabalhando e etc., eu pensei que ele ia quebrar o piso, e eu já estava bem preocupado com isso, porque, né, com a poeira que ia ser muito grande. Mas aí ele usou uma técnica que eles têm usado ultimamente, os pedreiros, que é colar uma peça em cima sem necessitar quebrar. É só colar com cimento especial. Então. E é curioso, eu não sabia disso, embora tenha poeira também, não deixa de ter poeira. Mas a gente foi estabelecendo uma conversa, porque eu fui fazendo umas perguntas para ele. Pelo que eu conversei com ele, ele foi pouco, ele não teve muito tempo de ir à escola, pela maneira como a gente conversou, mas ele fez um trabalho excelente e é curioso, porque ele aprendeu, ele não fez nenhuma das escolas de Senai, essas coisas, mas ele dizendo para mim que aprendeu com o pai dele. E aí eu estava pensando, será que existem microepistemes? Essas epistemes que estão, esses saberes que estão fora do científico, sabe?
Claro que há uma matemática na colocação, ele usa uma métrica, ele usa é claro, é lógico que há toda uma geometria, né? Há todo um... Mas, bom, tu estás entendendo o que eu quero dizer? Sim, com certeza. É um conhecimento... É só uma inquietação, sabe? Que me veio, assim, como professor, sabe? Como professor. Porque na conversa ele parecia... A conversa era uma conversa normal, evidentemente. Era um diálogo, era uma interação minha e dele. Mas em alguns momentos eu permiti... Em alguns momentos era como se ele se anunciava com uma importância tão bonita, sabe? Como se ele estivesse quase me ensinando, tá entendendo? Sim. E era muito interessante. E eu dizendo, não, mas você fala com facilidade, mas não, tem que... Como assim? Esse cimento, passar trena, essas coisas. Eu quero, evidentemente, que eu quero aprofundar mais esses pensamentos para na especialização, sabe? São conhecimentos que se você adquire, né, pela experiência, né? Ou seja, ele talvez não tenha um conhecimento de causa, no sentido de dizer, ó, é por causa disso que isso é assim. Mas ele sabe que é assim porque ele já recebeu isso do pai, experimentou, fez, sabe como funciona na prática. Então, ele tem um saber, né, que ele próprio não vai conseguir comprovar, mas ele sabe que funciona. Vamos dizer assim, né? É como você saber que uma erva serve, sei lá, para dor de cabeça, né? Mas você não sabe explicar por que serve, mas você sabe que funciona, né? Porque você experimentou, você tem, né? Sei lá, sua avó fazia assim, então você tem um conhecimento que não não está dentro daquilo que nós conceituamos como um conhecimento científico, mas é um saber, é um tipo de saber. Um outro ponto que o colega, acho que foi o André, que falou da questão da matemática, é que a matemática não consegue, como ele mesmo colocou, explicar seus próprios postulados e axiomas. Isso aí já... Né, o teorema do Gödel é justamente para dizer que, né, dentro de um conjunto, você não tem como explicar o próprio conjunto. Então, você precisaria de um outro conjunto para explicar esse conjunto. E assim, infinitamente. Ou seja, um axioma ele não pode ser explicado por si mesmo. Então, ele precisaria de um outro fora dele para explicar ele, e assim sucessivamente. Ou seja, nenhuma teoria matemática ela conseguiria se auto-explicar, né, o seu princípio. Esse teorema é realmente muito curioso, né? Ele ainda afirma assim, que sempre em toda teoria que não é inconsistente, né? Que não tem uma certa proposição que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo ali dentro, sempre tem uma proposição em aberto, que você não, é indecidível, né? Então, realmente é interessante. Ele consegue provar, né? Logicamente, que toda teoria ou ela é incompleta ou ela é inconsistente. Não tem como ela ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esse é digamos, um dos problemas aí. Você, professor, talvez outras pessoas também, vocês leram As Palavras e as Coisas, de Foucault? Eu não li. Ah, tá. Mas você quer falar alguma coisa sobre? Não, é porque a leitura desse livro em específico dele, que é um tratado, de certa forma, epistemológico, né? Disso que a gente chama ciência, que a gente veio a chamar ciência, né? E que tem espaços específicos onde
existem homens e mulheres chamados cientistas, né, que têm esse nome e que têm esse carimbo institucional, né, de cientistas. Esse livro mexeu muito comigo. Eu li há muito tempo atrás, é um livro de se reler, evidentemente, mas eu acho que eu vou tentar trazer pelo menos alguma coisa de lá para o trabalho e para pensar a questão do mundo do trabalho e da episteme do mundo do trabalho junto da formação para o mundo do trabalho, sabe? Sim. É um livro muito bom. É uma zona que me desperta a atenção, sabe? Sim. Fazer uma história disso que a gente chama ciência e, sabe, disso que a gente chama de matemática, isso que a gente chama de biologia, isso que a gente aprendeu a chamar de linguística, e etc, etc, etc. E aí esses saberes que estão marginais, né? Esses saberes que estão, esse saber do pedreiro, esse saber das benzedeiras, esses saberes que estão um pouco à margem, assim, sabe? Sim. Foucault é muito interessante, né? Pessoal, apareceu alguma coisa no chat para vocês? Não, nada, não apareceu nada. Certo. Apareceu, não, professor? A gente está no modo... A gente teria que ser membro da equipe. Eu não sei que equipe é essa. Eu acho que tu deverias colocar, tu, professor, nos colocar... Alguém falou isso, né? Nos colocar como membros da equipe, aí eu acho que o chat funcionaria. Entendi. Bom, eu vou ver como é que eu faço isso. Mas aí o que eu escrevo também não aparece, é isso? Aqui não. Nem o Aparece ícone. em inglês algumas vezes. Para mim aqui não aparece nem o ícone do chat. Aí eu não consigo ver nada. Tenta escrever, professor. Tenta Para mim escrever também algo. não aparece nem o ícone do chat. O ícone é um balãozinho de desenho animado, de revista em quadrinho. Não aparece, não? Parece até o balãozinho do Zap. Não aparece, não, para vocês? Para mim aparece o balãozinho, mas ele está... Então, os outros pois desenhos estão em vermelho. É ele. É esse ícone do chat. Pois é, eu tentei abrir, mas não consegue. Aparece a mensagem. Não, também. Aparece assim, ó, o chat nas reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe. Isso. É isso mesmo que apareceu também. Bom, eu vou ver como é que eu resolvo isso, para que o chat esteja liberado, então, na próxima vez que a gente se encontrar. Eu vou colocar, então, no fórum, lá no Moodle, a minha sugestão, que eu escrevi aqui no chat. Não é, obviamente, uma leitura obrigatória, mas que saiu, digamos, para mim, pela nossa conversa, né? Eu acho que é um momento aqui bem gratificante, né? Ver pessoas aí diversas, né? Conhecimentos diversos, saberes distintos, dialogando comigo, né? E trocando aí, né? Essas diferenças, percepções, né? Sobre a disciplina ou sobre seus próprios campos de saber, em que a gente pode trocar nesse sentido. Então, como eu falei, né? Há um curso já construído, mas nós, né, podemos modificar esse curso com a nossa ação. Né? E uma coisa interessante é que, no Mestre Ignorante, do Rancière, o que é o ponto principal deste livro?
é que ele vai usar exemplo de um personagem do iluminismo real, existente, o Jacotot, que ele foi viver nos Países Baixos, ele não falava holandês, mas foi convidado para ser professor. Chegou lá, a turma não falava francês, ele só falava francês, e ele só falava holandês. Como é que ele ia se comunicar com eles? Então, ele pegou um livro bilíngue, holandês-francês, entregou a eles, teve muita expectativa em cima disso. Mas quando ele voltou lá para dar aula dele, digamos assim, ele percebeu que alguns alunos estavam falando em francês. E estavam falando em francês porque tinham tido esse contato, esse esforço, digamos assim, de tentar entender o livro. E o ponto dele, então, digamos que ele desenvolveu isso, foi que ele não precisa ser um mestre, né? Um professor que saiba, mas ele pode ser um mestre ignorante e mesmo assim ensinar. Então, o ponto dele é que ele poderia ser um professor de qualquer coisa, desde que ele estimulasse os alunos a buscar conhecer, buscar, né? Ou seja, a ação, a vontade está nos alunos e não no professor, né? O professor é só uma figura decorativa dentro do mundo diverso dos próprios alunos. Como eu posso mesmo verificar que vocês, né, têm conhecimentos aí diversos, conhecimentos que eu não tenho, conhecimentos que são interessantes e que podem dialogar com o que eu estou trazendo aqui, como vocês mesmos fizeram, né? Aqueles que se atreveram aí, né, a falar, a trocar, né? Que é o interessante de uma aula, né? Vocês, como professores, sabem disso. Quando uma turma é muito calada, né, a aula não flui, né? A gente só fala sozinho. Então, o interessante é justamente essa troca, né? E aí a gente vai desenvolvendo uma coisa diferente que não é, às vezes, o programado, mas que fica mais interessante ainda. Então, agradeço aí a participação, a ação de vocês, né, nessa aula. Alguém quer colocar alguma coisa? Agradecer. Acho que a gente conseguiu. Suponho, nós que ficamos aqui juntos, trocando esses saberes. É evidente que se o chat estivesse funcionando, seria mais uma ferramenta, evidentemente. Acho que a tua conexão não está muito boa. E eu convido todos nós a sermos um pouquinho de cultor. Eu não sabia dessa história. Legal, obrigado. E obrigado pelas trocas todas. Obrigado. Agradecer a aula, professor, e aguardar essa questão da transmissão, que está um pouquinho difícil. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos aqui, né, sempre aprendendo. Eu, como professora, sou extremamente curiosa de tudo. E estou aqui aprendendo com todos vocês e agradeço demais por essa oportunidade. Boa noite a todos. Professor, eu agradeço pela oportunidade de ser um discípulo desse mestre. Obrigado. Eu acho que congelou, viu, na hora que eu agradeci, e boa noite para todos. Boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.